O tema desta noite é ame a Deus sobre todas as coisas. E o texto desconfigurou um pouquinho lá, né? Está em Êxodo 20, versículo 3. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Ou na tradução que você deve ter, não terás outros deuses diante de mim. E o segundo texto que complementa esse, diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Este é o maior mandamento e o mais importante. Queridos, o maior mandamento, ou o mais importante, o mega, lá no original em Mateus, ou o primeiro, ou o principal, o protós lá no Evangelho de Marcos, na verdade é o resumo do propósito da vida humana, da existência humana. Deus nos criou para amá-lo, Deus nos fez para adorá-lo, Deus nos formou no ventre de nossas mães para glorificá-lo. O maior propósito da sua vida e da minha vida é o de amar a Deus, é o de ter alegria nele, de ter prazer em Deus. A primeira pergunta do catecismo presbiteriano é: qual o fim principal do ser humano? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E um dos textos que acompanha a resposta é o Salmo 73, 25. No céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais eu poderia querer na terra? Um outro texto que acompanha essa resposta, Romanos 11, 36, diz: pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Você foi criado não para você mesmo, mas para Deus. Glória a Deus para sempre, amém. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Você não é de você mesmo. E aí, queridos, eu chego à conclusão que o motivo principal de toda a confusão em que muitos vivem hoje, e de um certo marasmo espiritual que muitos se encontram hoje, é o fato, nada mais nada menos, de nós descumprirmos o primeiro mandamento. O fato de nós revelarmos imaturidade nos nossos relacionamentos. E a imaturidade é mostrada por meio de ciúmes, por meio de brigas, por meio do ódio, da violência, da traição, do desânimo, da inveja, do egoísmo, do descontrole, da angústia, do divórcio. A imaturidade tem essas faces. Se deve ao fato de nós descumprirmos um mandamento apenas, o primeiro mandamento. Deus, na verdade, Ele não permeia todo o nosso ser. Deus, na verdade, não está em cada poro da nossa pele. Ele não reveste cada neurônio do nosso cérebro. Deus não está em cada hemácia do nosso sangue. A verdade é que nós não amamos a Deus sobre todas as coisas. A verdade é que existem deuses falsos, deuses ocultos em nosso coração. E esses falsos deuses não permitem que Deus governe com toda a integralidade a nossa vida. Muitas coisas do nosso bom comportamento não é motivada
pelo nosso amor a Deus. Muitas vezes é motivada pelo medo de ser punido. Mas isso não é evangelho, isso é religião, é moralismo, não é graça, não é o evangelho. Muitos obedecem a Deus por motivações erradas. Veja, facilmente nós podemos pensar assim: eu não vou pecar para não afetar a minha boa imagem. Eu não quero ferir a minha boa imagem no meu círculo social. Eu não vou pecar para não ser excluído dos grupos sociais aos quais eu desejo pertencer. Eu vou dizer não ao pecado, porque senão Deus não me dará saúde, Deus não me dará prosperidade e riqueza. Eu vou dizer não ao pecado, porque senão Deus me mandará para o inferno. Não pecarei para não me odiar, para não perder a minha autoestima. E a gente vai aprendendo a usar a moral em benefício próprio, com o intuito de não sermos castigados, ou para ganhar respeito junto às pessoas, ou ainda para ganhar a salvação eterna. E eu digo, queridos, que muitos caminham bem nessa direção, até mudam o seu comportamento, se sacrificam às vezes, doam tempo, doam dinheiro e outras coisas para ajudar os pobres, para amar a família, para serem fiéis a Deus, procurarem serem fiéis a Deus. Mas, no nível mais profundo, estão se comportando assim para serem abençoados por Deus e para serem vistos como pessoas amorosas e caridosas, virtuosas, mas não amam a Deus por Ele mesmo, amam a Deus por si mesmas. Não lhe obedecem simplesmente pela sua grandeza e por tudo o que Deus lhes fez através de Cristo. Muito pelo contrário, utilizam-se de Deus para conseguirem o que desejam. Querem respostas de oração, boa saúde, prosperidade, e pleiteiam também a vida eterna, a salvação eterna. Isso não é amar a Deus sobre todas as coisas. Essas pessoas têm até uma boa moral, mas não fazem o bem por amor a Deus, ou pela bondade em si, mas em benefício de si mesmas. E aí a conclusão a que nós chegamos é de que seu comportamento não é modificado pelo poder do Espírito Santo, mas por interesses próprios, porque vai levar vantagem. Queridos, isto é religião, não é evangelho. Isto é moralismo e não graça de Deus. Quem está no trono é o próprio ego e não Deus. Quem age com essas motivações está quebrando o primeiro mandamento, porque o que parece estar por detrás de um altruísmo, na verdade, está escondido um elevado egocentrismo. Quero te fazer uma pergunta: você ama a Deus em primeiro lugar? Deus está em primeiro lugar na sua vida? E veja, queridos, a gravidade de nós cairmos no primeiro mandamento. Lutero disse que jamais nós transgredimos qualquer um dos mandamentos sem antes transgredir o primeiro. Eu vou explicar. Ele diz: não mentimos, não adulteramos ou roubamos, sem antes tornarmos algo mais importante do que Deus, como a nossa esperança, como a nossa alegria ou como a nossa identidade.
Por exemplo, quando mentimos, nossa reputação é naquele momento mais fundamental a nós e a nossa felicidade ou a nossa vantagem que teremos pela mentira, do que propriamente o nosso amor a Cristo. Se trapaceamos no negócio, o dinheiro e os bens tornam-se mais importantes do que Deus para nos dar a segurança. Nós confiamos mais no dinheiro do que na nossa identidade de filhos adotivos de Deus, que prometeu cuidar de cada uma das nossas necessidades. Jonathan Edwards, um grande pastor calvinista que Deus usou para reavivar a igreja, ele disse que se o nosso amor maior são os nossos próprios interesses, serviremos a nós mesmos em detrimento das necessidades do nosso semelhante, dos nossos semelhantes. Ele diz, eu vou colocar aqui: somente quando o próprio Deus é o nosso amor maior, conseguimos amar e servir as pessoas, famílias, classes e raças. E ele complementa, dizendo: somente a graça salvadora de Deus nos leva a amar e a servir a Deus simplesmente pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos oferecer. E queridos, olha a conclusão profunda que Jonathan Edwards chega: a menos que entendamos o Evangelho, sempre obedeceremos a Deus por nossa causa e não por causa dele. É por isso que temos muitos crentes hoje vivendo religião e não vivendo o Evangelho. Aliás, o Evangelho será o tema do ano. O nosso layout ainda não deu tempo de mudar, está convite ao discipulado, mas esse ano será convite ao Evangelho. Então já vamos começando, né? Por isso o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E Jesus respondeu a pergunta sobre o maior mandamento, falando a mesma coisa com palavras diferentes: amarás o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a tua alma e com toda a mente, ou com todo o teu entendimento. Mas o que significa amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente? Eu vou responder primeiramente tecnicamente. Jesus usa 3 palavras, né? Ele usa cardia, ele usa psique, ele usa dianoia. Cardia, coração, era tido como o centro do corpo, o centro da vida espiritual, da vontade, do caráter. Jesus usa a alma, que literalmente significa respiração, o fôlego de vida. É o lugar dos sentimentos, das afeições, dos desejos. Mas diferentemente do corpo que se acaba, a alma é eterna. E Jesus usa mente, o centro das habilidades intelectuais e volitivas. Significa entendimento, pensamento. No entanto, essas 3 palavras todas, elas se entrelaçam, né, em suas particularidades e complexidades, para dizer uma coisa só: devemos amar a Deus com todo o nosso ser. Você não pode amar a Deus apenas com a sua racionalidade. Você não pode amar a Deus apenas e tão somente com a sua inteligência ou a sua intelectualidade. Não basta que você tenha apenas um entendimento e um consentimento racional sobre Jesus. É necessário ir além da mente, é necessário crer com o coração. Timothy Keller diz que a fé salvadora nunca é inferior
ao consentimento intelectual, porém sempre é superior a ele. Ela une entendimento racional com a convicção e confiança do coração. A fé mistura essas coisas. Por outro lado, você não pode amar a Deus sentimentalmente, tão somente com as suas emoções, que vem de uma alma contaminada pelo pecado. Esse amor a Deus sentimental, somente com a alma, será um amor doentio, um amor confuso. Você vai exigir de Deus coisas que Ele não está obrigado a cumprir. Você vai deturpar a palavra. Você vai confundir, nós confundimos as sensações emocionais com a ação do Espírito Santo, ou com a ação do diabo. Se você amar a Deus somente com a sua alma sedenta de amor, você correrá o risco de ser chamado pelo próprio Deus de insensato. E você ficará refém dos seus sentimentos e não da palavra de Deus. A gente vê um emocionalismo ingênuo nas igrejas hoje. Estão amando a Deus com sentimento apenas. Por isso devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Todo o nosso coração. E coração não é uma palavra muito fácil de entender, né? Porque a Bíblia não está falando desse músculo pulsante dentro do nosso peito. Paulo diz lá em Romanos 10, 9 e 10, deixa eu ver se está aí. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Como já foi dito, é necessário ir além da razão, que é o crer, que é o confessar com a boca. É necessário que haja uma confiança pessoal. É necessário que haja uma convicção no coração, em nosso interior, que vai além da nossa mente. Por isso o profeta Jeremias diz: circuncidai o vosso coração. Por isso o sábio em Provérbios diz: filho meu, dá-me o teu coração. Ou, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Também o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Por isso outro profeta, Ezequiel, diz que o verdadeiro relacionamento com Deus e a salvação viria com a remoção do nosso coração de pedra, com a doação de um novo coração dado por Deus, para que fosse possível amá-lo sobre todas as coisas, verdadeiramente. Coração pode ser entendido como mente, como vida, como alma, como vontade, etc. Junta tudo isso. Gosto da definição de Tim Keller. Ele diz: o coração é o âmago da nossa personalidade, o trono dos nossos compromissos fundamentais, o centro de controle da pessoa toda. O que está no coração determina o que pensamos, fazemos e sentimos, uma vez que a mente, a vontade e a emoção estão ali enraizadas. Resumindo, coração é a junção da mente, da vontade, das emoções. Então, queridos, o primeiro, o principal, o maior, o mega mandamento diz que devemos amar a Deus com a totalidade da nossa mente, do nosso pensamento, mas também com a totalidade da nossa vontade, com a totalidade das nossas intenções e ainda com a totalidade das nossas emoções, ou seja, dos nossos sentimentos e das nossas afeições. Tem pessoas que têm vergonha de manifestar os seus sentimentos a Deus. Eu nunca vejo uma oração na igreja: Senhor, eu te amo.
Amar a Deus de todo o coração é permitir que Deus molde a minha mente, molde os meus pensamentos, a minha cosmovisão, os meus conceitos, a minha racionalidade, a minha inteligência, o meu conhecimento. Amar a Deus sobre todas as coisas significa submeter o nosso pensamento, as nossas ideias, os nossos conceitos sobre casamento, sobre finanças, sobre igreja, sobre política, sobre lazer, sobre família, sobre sexo, sobre tudo mais, submeter a Deus. Não é o que você pensa, é o que Deus pensa na sua palavra. A gente vê direto, né? Crentes dizendo assim, eu acho, a minha opinião, mas essa opinião é a de Deus ou é a tua? Amar a Deus de todo o coração significa submeter as minhas vontades a Ele, significa dar primazia ao que Ele quer e não o que eu quero, significa permitir Deus ser o Senhor dos meus desejos. Deixe Deus ser Deus, foi falado hoje pela manhã, né? Significa realizar a vontade dEle, não a minha, agradá-lo e não ser agradado. Hoje nós estamos vivendo o Evangelho, uma qualidade de vida cristã, de pessoas extremamente mimadas, com o ego inflado. Se não for do meu jeito, eu já não dou mais o dízimo. Se não for do meu jeito, já não vou dar aula. Se não for do meu jeito, eu não toco. Se não for do meu jeito, eu não vou na igreja. Para com isso, queridos. Isso é religião, é o que você faz. Isso não é evangelho. Evangelho é o que Deus faz em nós. Se amar a Deus de todo o coração significa, pode voltar ao slide, submeter minhas vontades a Ele, significa então entender que eu já morri com Cristo, como Paulo disse, vivo não mais eu, mais um, mas Cristo vive em mim. Tem muito crente vivo dentro da igreja que não morreu. Quem não morreu com Cristo não pode ter ressuscitado com Ele, não pode ser uma nova criatura. O ego está no trono, está reinando absoluto. Por isso que dá muita confusão, não há humildade, não há submissão, não há resignação. Amar a Deus de todo o coração significa submeter as minhas emoções a Ele, os meus sentimentos a Ele. Sendo assim, eu submeto os meus medos a Deus, a minha ansiedade a Deus, e não ao cigarro, e não ao chocolate, e não às drogas, e não às compras. Meu Deus, como vivemos um tempo de pessoas doentes. Uma outra dependência nova que nós estamos vendo, a gente vê que daqui eu vejo pessoas no celular, não consegue se desligar nem na hora da pregação. O diabo vem e rouba a palavra, perde a bênção. Dependência disso, dependência daquilo, dependência. Se eu não comprar trocar meu carro, fica deprimido. Significa amar a Deus sobre todas as coisas, submeter toda a minha alegria e a minha felicidade a Ele, todo o meu prazer a Ele, toda a minha glória a Ele, todo o meu amor a Ele. Queridos, isso é revolucionário, isso é transformador, isso é poderoso, porque passamos a considerar Deus como o primeiro em todas as áreas da vida. Todas as necessidades básicas mais intrínsecas ao ser humano são preenchidas por Deus, e aos poucos todos os deuses falsos vão sendo desmascarados e destronados. Por exemplo, a necessidade
que todos nós temos de ter segurança. Quando amamos a Deus de todo o nosso coração, Ele se torna a porção da nossa herança, Ele se torna o nosso quinhão, Ele se torna a nossa sorte. Como diz o salmista no Salmo 18: ó Senhor Deus, como eu te amo, Tu és a minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Ou no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não virá do meu patrão, não virá do dinheiro, não virá da minha profissão, virá do Senhor. Cuidado você que confia no teu emprego. Vou fazer uma parte que não está no meu texto aqui. Cuidado você que confia no teu cargo. Cuidado com você que confia na tua profissão. Quem te sustenta não é o teu patrão, é Deus. Toma cuidado. É Deus. Destronamos o falso Deus do trabalho quando nós confiamos como a nossa segurança. Destronamos, quando amamos a Deus sobre todas as coisas, o marido que também fazia este papel. Tudo aquilo que baseávamos a nossa segurança, mas que eram fundamentos falsos, deuses falsos. Quando amamos a Deus de todo o coração, temos uma forte convicção de que nós fomos aceitos por Ele. Somos dele, Ele é nosso e nos pertencemos um ao outro. Ele é o nosso Pai amado, que nos aceita incondicionalmente e nos coloca em sua família da fé, a igreja. Pertencemos ao corpo de Cristo, a família da fé, temos comunhão, amamos uns aos outros, servimos e somos servidos. Nós pertencemos, não estamos soltos no mundão. Pertencemos a uma família que nos blinda, que nos ajuda, que nos socorre. Quando amamos a Deus de todo o nosso coração, temos a dignidade. Não precisamos ficar mendigando o amor de outras pessoas. Temos dignidade porque fomos amados, fomos criados à sua imagem e semelhança. Temos dignidade e afeição própria porque fomos amados por Deus, escolhidos, chamados, perdoados, aceitos, adotados como seus filhos. Nada mais, nada menos, o meu e o teu valor para Deus pode ser mensurado, medido, porque Ele entregou o seu próprio Filho amado, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar e receber o nosso castigo. Queridos, é disso que precisamos. Aliás, para esse ano, está se iniciando, é tudo o que nós precisamos, e nós já temos, porque Deus amou assim, desse jeito, a cada um de nós. Quero dizer para você, você é importante para Deus, você é amado de Deus. Independentemente do que digam ou façam com você, você tem valor. Você tem valor não por você mesmo, mas porque Cristo vive em você, porque o amado do Pai vive em você, Ele habita em você, o Espírito Santo está em você. Finalmente, no topo da pirâmide das nossas necessidades básicas está a autorrealização, ou nós poderíamos chamá-la de felicidade. Queridos, amar a Deus sobre todas as coisas é a chave para a autorrealização. A Bíblia diz no Salmo 16, na presença do Senhor há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. O sábio disse que sem Deus todas as coisas que nós podemos experimentar nessa vida, por melhores que sejam, são meras ilusões, é pura vaidade, é como correr atrás do vento. Tão somente Jesus pode nos fazer chegar no topo da pirâmide. Eu sou o pão da vida,
quem comer desse pão jamais terá fome. Haverá saciedade, haverá paz, haverá tranquilidade, serenidade. Não faça do teu cônjuge o teu Senhor. Não ache que o amor dele é suficiente para você. Uma hora você descobrirá essa triste verdade. Ame a Deus acima do teu marido, acima da sua esposa. Não faça do seu filho teu Deus. Tem várias irmãs aí com crianças novas, né? Não o coloque no lugar de Deus, não vai dar certo. Pare de chamá-lo de meu rei. Teu rei é Jesus. Meu príncipe, o príncipe da paz é Cristo. Não faça isso. Não aposte todos os seus cartuchos, todo o seu amor e toda a sua vida no seu filho. Ame a Deus acima do seu filho. Senão uma tragédia poderá ser iminente. Não coloque o teu coração no dinheiro. Ele também é um forte Deus, mas um falso Deus. Ele não te trará felicidade como o mundo e as pessoas acham. Esse é o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E eu quero concluir, que já passei do horário. O propósito principal para o qual Deus criou você foi para amá-lo e ser amado por Ele. O sentido da tua e da minha vida está nisso. Portanto, deixe Deus permear toda a tua mente, toda a tua alma. Deixe Deus reinar em você. Submeta o seu orgulho a Ele, submeta os seus medos a Ele. Ele te ama. Submeta os seus sonhos a Ele. Ele tem o melhor para você. Deixe ser lavado, inundado pelo bálsamo do amor e da presença de Deus, para curar as suas emoções mais interiores, aquelas raízes de amarguras criadas há muito tempo. Deixe Deus se tornar Senhor dos seus sentimentos de ódio, de amargura. Confesse a Deus o quanto o teu ego tem colocado você mesmo no trono da sua vida, o quanto você mesmo tem sido o seu próprio Deus. Confesse isso a Deus. Uma vez um diácono chegou para mim e disse assim: pastor, não aguento mais. Não aguenta mais o quê? A minha mulher. Vou separar. Você vai separar? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Está aqui. Você quer ir contra Deus? Vá. Lavo minhas mãos. Quando Deus se torna Deus na nossa vida, de fato, todos os eixos são ajustados e todas as engrenagens são recolocadas no lugar. Porque aí sim haverá parâmetros sadios para os nossos pensamentos, nossas vontades e emoções. Saiba de uma coisa: maturidade da vida, maturidade espiritual, um coração apaziguado, só se alcança quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Portanto, quero desafiar você nesta noite, quero desafiar todos aqueles que não sabem onde e quando perderam o seu primeiro amor. Tem muito presbiteriano e muitos cristãos hoje que perderam o seu primeiro amor, da época da UMP. Os mais antigos lembram, aquela paixão que tinha pelo evangelismo, a paixão pelo mover do Espírito Santo, curando as pessoas, convertendo as pessoas, restaurando vidas, a paixão por Deus, dessa devoção, dessa entrega, perderam em algum lugar. Nós temos visto uma geração desanimada, seca espiritualmente, que precisa voltar ao primeiro amor. E nesta noite Deus te convida para renovar o seu amor por Ele. Faça isso, faça isso.
Feche os teus olhos. Você que sente que precisa de uma renovação espiritual, não dá tempo. Eu queria orar aqui, pôr a minha mão sobre a sua cabeça, mas aí no seu lugar mesmo, coloque a sua mão no coração. Se você precisa dessa renovação espiritual, se você quer voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, peça que Deus aqueça o teu coração nesta noite, meu irmão, minha irmã. A vida com Jesus é muito mais do que você está vivendo. Na presença do Senhor há plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Faça isso. Peça para Deus fazer arder aquela chama no seu peito, no seu coração. Deus tem muito mais para você, uma vida muito mais cheia de vida, de Deus, de entusiasmo, de poder do Espírito Santo. Faça esta oração. Pai, age nesta hora, Senhor, e toca o coração de todos aqueles que precisam ser reavivados, que precisam recolocar Deus como o primeiro em suas vidas, em nome de Jesus.